Olá, pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, um podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar de lado as preocupações, refletir sobre a vida e principalmente explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é urgente, profundo, necessário e muito lindo. Vamos falar sobre a infância. Mais do que nunca, é preciso olhar para as crianças como prioridade. E nas palavras da nossa convidada, ela traz uma expressão que eu achei incrível. Salvem as crianças e vocês estarão salvando o planeta. Ela não sabe que eu peguei esse pedacinho dela, mas esse pedacinho vai falar sobre o podcast inteiro e muito mais. Para poder enriquecer toda essa conversa, nós temos aqui uma convidada que é muito especial. Fernanda King é neuropedagoga, palestrante, escritora, diretora pedagógica na escola Petit Kids e da King Educacional. Fernanda, muitíssimo obrigada pela presença. Estamos ansiosos por ouvir você. Eu quero que você complete mais um pouco sobre quem é Fernanda, porque a Fernanda, gente, ela é muito mais do que isso. Primeiro, eu quero saber o seguinte, da onde vem essa sua paixão por olhar com tanta atenção para a infância? Fernanda, a palavra é toda sua. Ai, gente, eu tô ficando já emocionada. Olha, tudo mudou na minha vida com a maternidade. Eu não tinha esse olhar para as crianças antes de ter uma filha. E eu confesso que eu não era aquela pessoa que sonhava em ser mãe, não. Eu coloquei na cabeça um belo dia, falei, acho que eu quero ter um filho. E foi muito fácil engravidar. Eu acho que Deus pensou assim, bom, se não for logo, ela vai desistir, melhor. Vamos resolver logo isso. Então eu engravidei com muita facilidade, acho que, eu acredito muito em destino, em algumas coisas a gente tem livre-arbítrio e outras tem que ser. Eu tenho muita certeza que a minha maternidade tinha que ser, não só pela minha filha, claro, mas por toda essa história que você já narrou um pouco. Porque foi por causa da minha filha que eu abri a escola, foi por causa da minha filha que eu escrevi o meu primeiro livro, agora já estou no segundo, que é para adulto. Mas o primeiro foi um livro para a infância, e falando de ansiedade infantil, que é um tema que eu acho que também é muito importante. E eu escrevi antes do A Geração Ansiosa, que é um livro super famoso, ser lançado, tá? Antes de eu saber que esse livro iria existir, eu já estava com esse olhar para a ansiedade infantil. Então, acho que tudo que mudou a minha vida e tudo que me motivou a trabalhar com primeira infância foi o nascimento da minha filha. Fernanda, a ansiedade, ela então, você já trouxe no foco principal aqui da conversa, ela está cada vez mais diagnosticada em crianças. O que está acontecendo com a infância? Você costuma dizer assim, que mudança no comportamento dos adultos pode reduzir a ansiedade infantil. Ou aumentar, né? Ou aumentar. Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre isso? E sobre os sinais que a criança dá, porque a ansiedade é tão tênue, né? A linha do que é uma criança ansiosa ou o que é... O que é uma ansiedade normal, né? Que tipo, tem uma festinha, estou ansioso. E quando ela passa do limite. Acho que todas as nossas emoções, por exemplo, o medo foi feito para nos proteger. Ele impede, inclusive, que a gente morra, né? Porque se a gente não tiver medo de nada, a possibilidade da gente morrer aumenta. É verdade. Então, o medo, ele vira uma fobia quando ele passa do limite. Ele nos impede, nos trava, né? Até virar uma síndrome do pânico, de repente. Enfim, o que me fez olhar para essa questão na infância é o que hoje também está me fazendo muito olhar até para os professores. A gente está com uma pauta aí super em alta, vamos dizer, que é a NR1, que nada mais é do que as empresas agora terem que olhar para o lado psicossocial. Exato. Também dos funcionários. Do burnout, né? Burnout, sim, ansiedade. Saiu... O brasileiro, né, hoje você no INSS está estourando número de afastamentos por conta, né, de ansiedade. E isso é óbvio que reflete na criança. Se a criança tem pais ansiosos, muito provavelmente ela será também. O que tá assustando é que está vindo mais cedo. Né? Tanto esse livro que eu citei, A Geração Ansiosa, ele explica muito por que os jovens e adolescentes estão tendo crise de ansiedade e essas questões cada vez mais cedo. Eu falo, na minha época, eu tenho 42 anos. Gente, não ouvia falar em meninas na época de 19, 20 anos. Com crise de ansiedade. Não, que isso? Mesmo. Não era um problema era uma da questão, adolescência. Não era uma questão.
E aí ele vai explicando nesse livro por que o uso de telas e de redes sociais causou isso. Ele fala muito das meninas também, porque a menina na rede social ela tem essa coisa muito maior da comparação estética. E isso tudo vai moldando o nosso cérebro. Então eu vejo, por exemplo, no Brasil, a gente tem questões de segurança pública. A gente vive assim, eu dirijo em sobressalto. Você viver assim o dia inteiro, o que isso vai causando no teu cérebro? Que reações químicas dentro do teu cérebro vão sendo causadas? E aí, isso, óbvio que eu vou transparecer para minha filha, desde muito pequenininha. Não usa o celular na rua não, senão vai ser assaltado. Sabe, você o dia inteiro viver nisso, a gente está jogando muito isso para as empresas, mas será que são só as empresas? Né? Ou será que a nossa vida, o dinheiro não dá para nada? A gente viver preocupado se o dinheiro vai fechar o mês, se eu vou ter comida no final do mês, porque a vida do brasileiro é essa. Às vezes a gente fala aqui pensando na nossa bolha. Não. Eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa que eu nasci pobre. Sim. Consegui melhorar um pouquinho de vida, porque trabalhei muito. Eu trabalho até hoje. Não é fácil, mas eu tenho um olhar muito grande porque eu lido com professores. Né? A gente sabe o drama, né, que essas pessoas passam. Né? Real, né? A galera que mora realmente na favela, na comunidade, tem enchente. Então, assim, são muitos mundos. Eu hoje, com o meu trabalho de consultoria, eu consigo visitar muitas escolas pelo Brasil afora. Então, assim, são muitos Brasis dentro desse Brasil. E eu tenho muito esse olhar, e eu acredito que se a gente quiser mudar o futuro, como você falou, é só mexendo e investindo pesado na base. Em primeira infância. Fernanda, quais são, então, esses primeiros sinais, assim, que a gente consegue observar para quando a ansiedade é uma ansiedade patológica, angustiante para a criança? É observar o sofrimento, né? O que não pode é te causar prejuízo. Então, primeiro, por exemplo, os pais terem tempo, né? De olhar, né? Vamos voltar aqui, olhar para essa criança, né? Conhecer os sintomas. Então, mudanças de comportamento, e a gente usa ansiedade como, né, um nome, mas qualquer outro transtorno, qualquer outra dificuldade que essa criança tem, pode ser até uma dificuldade passageira, precisa ser observada. Então, a família ela tem que estar atenta e presente para perceber isolamento no quarto, não querer ir para a escola, pode ser bullying, né? Pode ser um monte de coisa. Não comer demais, né? Não querer, não conseguir aguardar um horário, por exemplo, a criança ter muito medo de de ser esquecida na escola. Tem criança que fica com muito medo dos pais não chegarem. Se for uma fase, tudo bem. Se aquilo começar a persistir, passou de um mês, procura um especialista. Ainda existe um preconceito muito grande com as questões de saúde mental. Né? A pessoa ela quebra um dedo, ela imediatamente vai ao ortopedista. Não é verdade? Por que quando ela está com uma questão de saúde mental, ela imediatamente não vai ao psicólogo ou ao psiquiatra? Né? Por que isso? E desse assunto a gente pode puxar a questão das telas também. Fernanda fala muito isso no Instagram dela e eu quero que você fale aqui pra gente, Fernanda, o que você tem observado sobre o impacto das telas na saúde mental, cognitiva também das crianças e se teria algum jeito saudável de introduzir essa tecnologia no dia a dia dos pequenos, porque é uma realidade e não tem como a gente fugir, né? Socorre a gente. Eu acredito assim, se conseguir até 3 aninhos não dar tela alguma... É o ideal. É o ideal. Né? Muitos falam de 0 a 2 anos, zero tela. Eu levaria até os 3 anos. De 3 a 5 anos, no máximo 1 hora. E quando eu falo tela, gente, é tudo somado, tá? iPad. É a televisão, o iPad, o celular. 1 hora no total, no dia. Não sei o que fazer com essa criança. Aí as pessoas acham que eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Põe na escola. Coloca na escola. Qual a idade ideal, assim, pra ir pra escola? Eu vou causar aqui, tá? Pode causar. Segundo esse livro, inclusive, que eu tô lendo, A Geração Ansiosa, a socialização precisa começar a existir com 15 meses. Isso é 1 ano e 3 meses de idade. Aí tem umas blogueiras aí, menina, que vão me crucificar, porque a criança, famosa mas até, tá? Você tá dando embasamento. A minha opinião com embasamento científico. Sim. Aí a blogueira famosa, você vai olhar na bio, ela não é formada em nada. Eu sou pedagoga,
eu sou pós-graduada em neurociências. Então, assim, eu tenho uma vivência de 10 anos em educação infantil, atendendo famílias, atendendo terapeutas de crianças atípicas, tá? Porque eu não atendo só a família. Quando essa criança, por exemplo, ela tem questões, eu converso com um psicólogo de cada uma. Então, se eu te falar a quantidade de psicólogos, acompanhantes terapêuticos, terapeutas ocupacionais que eu conheço e que eu convivo, é gigantesca. Então, você acha que entrando bem depois causa... Olha, depende. Depende de como você cria essa criança. Regra, né? A criança, por lei, até os 4 anos, ela pode ficar em casa, pela lei, tá? Só que você tem que ter uma casa minimamente preparada para estimular essa criança. Aí tem gente que me ataca na internet. Não, mas meu filho ficou em casa até, sei lá, 6 anos e é normal. Primeira coisa, o que é normal? E segundo, não é sobre ser ou não ser normal, é sobre tudo que ele poderia ter sido se tivesse recebido os estímulos na idade adequada. A neurociência já explica tudo isso. Né? Então, quem entende fica nervoso quando as pessoas falam umas bobagens dessa. Ah, ele é normal. Tá bom. Ninguém tá dizendo que ele não é. Mas e todos esses estímulos que vão faltar na vida adulta? Dou o meu exemplo pessoal. Fui uma pessoa que não brincou na rua, que ficava em casa sozinha. Eu brincava ali com os meus brinquedinhos. Minha mãe falava que eu ficava bem, assim, né? E, beleza, minha socialização e minha parte física são horrorosas. Justamente o que me faltou na primeira infância. A infância é a base pro resto da vida. É como se fosse uma construção. Sabe aquela parte da construção que está embaixo do solo? A fundação, que é a mais importante para sustentar o prédio. Muitas vezes ninguém vê, mas se ela quebrar, se ela rachar, o teu prédio vai cair. E a fundação é a primeira infância, que é de 0 a 6, 7 anos ali. Se isso não for bem construído, vai te faltar bagagem durante o resto da tua vida. Se você tiver traumas, esses traumas vão aparecer uma hora ou outra. Não adianta ficar jogando para debaixo do tapete. Então, cientificamente falando, eu recomendo ali 1 aninho e meio. Um bebê de 4 meses precisa de creche? Não, aí nesse caso quem precisa é a mãe. E não crucifiquemos essa mãe, porque voltamos a falar, estamos no Brasil. Existem pessoas que mandam a criança para a creche para a criança ter o que comer. Então isso não pode faltar. Não dá pra julgar. Não. E tem mãe que precisa voltar a trabalhar. Precisa. Então o que a gente precisa brigar? Tanto é direito da família ficar com a criança até 4 anos em casa, quanto é direito da mulher que precisa trabalhar ter uma creche decente. E a gente não pode ficar crucificando creche no Brasil. A gente tem que apoiar, acolher tanto a mãe quanto o profissional de creche e brigar por uma educação pública, inclusive, de qualidade. Porque a creche, ela acaba sendo assistencialista. Para mim, a creche, em primeiro lugar, é lugar de desenvolvimento da criança. Mas no Brasil, ela é vista como um lugar para deixar meu filho, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Entendeu? Então, já que a realidade é essa, que melhoremos essa realidade. E vamos tentando lutar para mudar, né, essa visão. Sim. E então você trazendo a sua bagagem, eu queria que você ajustasse com a questão de hoje da inteligência artificial nessa educação infantil, porque ela entrou com tudo na educação infantil, e eu queria que você ajudasse a gente sobre o papel da inteligência artificial, né? E se existiria uma idade mínima que as escolas poderiam ajustar isso de uma maneira sadia. Saiu uma notícia hoje, né, que nos Estados Unidos o Trump colocou desde a educação infantil, ensino de inteligência artificial, e na China parece que já existe, tá? Eu acredito que veio para ficar. Eu não sou contra o uso de tecnologia de uma forma bem dosada, e é mais sobre um letramento digital do que sobre o uso de telas de forma indiscriminada, tá? Eu ser viciado em tela e usar só para rolar feed e ver vídeo e só consumir conteúdo às vezes impróprio é errado. Eu saber usar a tecnologia até para uma coisa que eu vou usar no meu ambiente de trabalho é outra coisa. Por isso falo tanto da escola, porque via de regra essa criança vai ficar em casa sem os estímulos adequados. Em casa, normalmente, vai estar usando a tela, porque a mãe precisa lavar a louça, precisa fazer home office para rolar.
Na escola, se for uma boa escola, e quando eu falo que tem que ir para a escola, a gente tem que ir para a escola boa. Não é realmente para uma escola de má qualidade, aí é melhor ficar em casa, né? Diminuição de danos, vamos trabalhar assim. Então, muitas vezes, o que eu vejo nos grandes centros? Filho único, a mãe no home office, fingindo que está dando atenção, e a criança numa tela, vendo até conteúdo impróprio. Impróprio, o que é muito sério. Isso é péssimo. Então, cara, põe na escola. E aí, se a escola hoje pudesse modernizar e aprender a lidar com essas tecnologias, né, desde a primeira infância, os meus alunos, por exemplo, têm aula de robótica. Um uso consciente, né? Uso consciente. Meus alunos de 3 anos de idade têm aula de robótica. Isso é fantástico, né? E agora a gente precisa entender, e eu estou estudando inteligência artificial, né? Depois de todo o meu trabalho, muitas vezes à noite, vou eu lá assistir aula online e presencial, para eu começar a entender esse novo mundo, e eu também não ficar obsoleta, né? Porque é uma coisa que eu falo muito quando eu converso com os professores. Gente, o professor tem que ser o primeiro a querer estudar. Não pode parar no tempo. Não pode. Tem professores aí do setor público, eu escuto das diretoras de escola pública. Eles não querem aprender nada novo. Eles não querem aceitar as mudanças. Gente, o mundo muda todo dia. Muda, inclusive, a IA, ela pode facilitar o trabalho do professor. Demais. E tem muitos professores que hoje temem introduzir isso. Parece que é um bicho de 7 cabeças e o negócio é super fácil. E aí, o que acontece? Pode virar uma potência. A criança já vai nascer sabendo, concorda? Já. O dedinho já... E o professor não sabe nada. Aí vira um abismo entre os dois, entre o aluno e o professor. Você não consegue conexão se você não fala a língua deles. Então, parte fundamental do trabalho do professor se atualizar, né? Entra aquela galera do não ganho pra isso. Então, cara, nem nunca vai ganhar e nem nunca vai estar feliz com o que você faz. Tem que pensar na profissão e no além, né? A sua profissão é o quê para quê? Sim, e o que vai te trazer felicidade real? É se sentir útil e produtivo, pelo menos isso é pra mim. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas no mundo, elas têm esse pensamento. Então, a IA, ela pode, sim, ser usada de forma consciente com as crianças, mesmo pequenas, e ela pode ser muito, muito usada, como você bem pontuou, para facilitar o trabalho do professor, desde correção de provas até montagem de um plano de aula. Hoje você consegue digitar no chat GPT o que você quer, pegar ali do chat GPT, transportar, por exemplo, para um Gama. Pode fazer propaganda, gente? Pode. Depois a gente pega um patrocínio, o pessoal do Gama. Você cola aquilo ali, o negócio já transforma em slide. Não, o chat GPT é impressionante. Eu fui tirar uma dúvida da faculdade, que eu tô fazendo faculdade agora. E eu só queria esse detalhe. Aí no final você quer que eu faça uma imagem para explicar melhor? Quer mais alguma coisa? Então, assim, não é sobre não usar isso e achar que o uso disso de forma consciente vai nos emburrecer. Não. Sim. O uso indiscriminado de ferramentas pode realmente reduzir o nosso pensamento, o nosso senso crítico, né? Tanto que as gerações estão com QI menor cada vez mais. Mas é porque eu acho que vem usando de forma errada. Porque realmente, se você fica o dia inteiro só rolando feed, aquilo ali não vai te estimular. Mas se você faz um trabalho em grupo, é o que eu falo da escola. Faz um trabalho em grupo, usando todas essas ferramentas que eu citei. As crianças vão lá na frente apresentar esse trabalho. Isso te enriquece. Não é que eu vá deixar de fazer uma pesquisa. Antes eu pesquisava na enciclopédia impressa, agora eu tenho na mão, no meu celular. Muito mais acesso à informação. Mas eu preciso ensinar essa criança a ter senso crítico, a pensar, a checar fatos, a não acreditar em tudo que ela vê, em fake news. Isso tudo pode ser feito por uma escola de qualidade. Você falou que fala muito de escola, mas a base, então é importante a gente focar aqui na base mesmo, da escola. Sim. E é isso. E a base, gente, dos valores e princípios sempre vai ser a família. As pessoas acham que quando eu falo que a criança tem que ir pequena para a escola, eu tô querendo substituir o lugar da família. Eu não. Deus me livre. E sobre isso... Muito pelo contrário. Eu quero que a família faça parte dela. E sobre isso é o que eu quero trazer agora, esse contexto. Quais são esses maiores desencontros entre os pais e a escola que você vê no dia a dia, além de... e como fortalecer essa aliança necessária para o desenvolvimento da criança. Porque tem pai que coloca o menino na escola e assim, cria.
O trabalho da escola e da família, ele tem uma linha tênue que divide, especialmente na educação infantil, que os professores acabam até trocando fralda, né? Então é uma relação ali de amor, realmente. Eu não quero, como eu falei, substituir o amor familiar, né? Substituir a família de forma alguma. É uma parceria. Se a criança tiver a sorte de ter uma família bacana e de ter uma escola bacana, nossa, Brilhou. O futuro dela, as possibilidades de futuro dela são maravilhosas, porque não adianta também ter uma escola bacana e uma família desestruturada, que os pais brigam na minha frente, não vai ser legal. E mesma coisa o contrário, às vezes eu tenho uma família bacana, mas não tenho a possibilidade de ter um acesso à cultura e à informação, isso também vai me fazer falta na minha bagagem. É um trabalho que as escolas precisam entender, que elas têm que trazer essa família mais para perto para ser parceira, e a família precisa entender que educação, né, respeito, limite ao outro, isso vem de casa, princípios, e se os pais estiverem eles mesmos muito tempo no celular, acabam não dedicando tempo suficiente de qualidade para esses filhos, e aí isso vai estourar lá na escola. Muitos professores hoje reclamam que ao invés de dar aula, eles têm que ficar apagando incêndio, ai, meu controlando Deus. turma. As crianças com tempo de concentração muito baixo, porque o celular ele causa isso também. Nosso foco fica muito reduzido para coisas um pouco maiores. Então, inclusive sobre essa retirada de celular dentro do ambiente escolar, eu sou super a favor. Eu também sou. Porque pelo menos é uma ilha. Eu vejo a escola como uma grande ilha onde a criança pode ser criança hoje em dia. Por isso que eu sou tão favorável também à escola. E eu concordo com você. E você trazendo o tema limites, explica pra gente a questão de estabelecer limites. E isso é uma forma de amor. Uma criança precisa crescer com frustrações, como equilibrar a presença, afeto, autoridade. Os pais hoje, tem muitas famílias que são muito permissivas, né? No meu tempo, predominava uma criação mais autoritária, onde a criança tinha que apenas obedecer e ficar calada, senão apanhava, né? Se questionasse, se respondesse. Eu não fazia arte, como eu falei, eu não era de subir na árvore, cair, nem nada. Mas eu fui crescendo, eu fui ficando meio respondona, meio questionadora. E às vezes eu apanhava por isso, tá? Por questionar. Então, era isso que predominava. Aí o ser humano, ele fala, não, eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Aí enche de presentes, e aí quer ser amigão. E a criança, ela precisa ver nos pais uma referência, inclusive, de autoridade, que não é autoritarismo, é autoridade. Realmente, quem manda nesta casa, né? Quem manda nesta casa sou eu. Não que você precise falar essa frase para a criança, mas a criança precisa perceber que ela chegou depois a uma família que já tinha regras. Isso. Então, nesta casa, ninguém fala alto com ninguém. Mas aí você precisa ser exemplo. Se você falar alto com outro, Fernanda, essa é como a é que chave, você vai cobrar né? uma coisa, né? Não tem faço o que eu Não. digo, não faço o que eu faço. Você tem que ser Porque exemplo. eu tô mandando, mas vai pegar o celular. Não, você não cabe. pode usar o celular, mas eu vou ficar o dia inteiro aqui no meu. Peraí. É isso. Se eu tô com a criança, eu preciso estar junto. Pode ser pouco tempo, eu trabalho muito, mas naquela 1 hora, naquelas 2 horas no final do dia, eu vou sentar, vou fazer a lição de casa junto. Eu vou me envolver com essa escola dessa criança. Eu vou perguntar desde como foi o dia, que é uma pergunta muito vaga, mas quem são os seus melhores amigos? O que eles fazem da vida? E o pai dele trabalha com o quê? Sabe, perguntas que a criança perceba que você está interessado por ela, porque ela percebe quando você não tá. Ela percebe que uma família que não coloca limite algum é muito mais fácil educar dessa maneira, se é que isso pode ser chamado de educar, do que explicar não, por que não. Dá um trabalho danado. Dá trabalho, você muito. tem que explicar e a criança vai não quer entender, vai questionar. Sim, e assim, se botou filho no mundo, tem que fazer. Paciência e tempo. Paciência, tempo. Repetir várias vezes a mesma coisa, mostrar, dar exemplos do porquê, das consequências de uma atitude errada. Então, não é sobre punir, é sobre mostrar a consequência do erro. E isso é muito difícil, mas não é impossível, eu falo com conhecimento de causa, né? Porque tenho uma em casa, não sou só pedagoga, sou mãe. Você não lida só com o filho dos outros. Não, e é totalmente diferente, tá? Não tem nada a ver. Quando você é mãe, quando você é pedagoga lá na escola, é outro personagem. São relações completamente diferentes. Tanto que na pandemia eu enlouqueci. Porque assim, esse negócio de ser professor do teu filho, não, eu sou mãe.
né? Por exemplo, uma mãe atípica, ela não tem que ser terapeuta do filho. Ela tem que se inteirar, sim, de todas as terapias, mas ela não pode ficar só na função. Senão ela enlouquece. Tem hora que é de relaxar, é de brincar, sabe? É de curtir ali a maternidade. Fernanda, bullying na escola, como lida? Eu tenho feito até palestras sobre Então, isso. Não faz. eu falei, a Fernanda vai ficar doida comigo, que eu vou trazer vários temas. Ela faz uma palestra sobre bullying, ela faz uma palestra, e eu falei, eu quero Acho tocar... que você me stalkeou lá no Instagram, né? Com certeza! Aí, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso também. Fernanda, a palavra é toda sua sobre bullying. Teve essa série agora que viralizou, do né? identificar, diferenciar um conflito normal entre crianças. É muito tênue a linha. O papel da escola, o papel da família. Fernanda, se joga. Eu acho assim, que a escola ela pode fazer campanha de prevenção, ela pode ter um canal aberto para denúncia, ela pode fazer a parte dela, mas como a gente vinha falando, essa questão dos princípios e dos valores é da família. Por exemplo, se uma criança comete um ato de racismo, eu, Fernanda, dona de escola, óbvio que eu vou fazer campanha na minha escola, palestra, conscientização, tanto dos professores quanto dos alunos, mas assim, eu, Fernanda, mãe, acredito que isso é culpa minha se minha filha fizer. Eu não eduquei, sabe? Então, é o que eu falo, moram duas Fernandas dentro de mim. Então, você acha que é por isso que a série tomou essa proporção que tomou? Eu acho que os pais se sentem muito culpados. Você acha que foi isso? Se Bateu lá no... Eu acho, tipo, cara, o que meu filho tá fazendo na internet que eu não faço a menor ideia do que essa criança esteja vendo. Eu realmente não olho o celular do meu filho, sabe? Eu acho que a galera bateu ali, como você falou, bateu, pensou. Eu não tenho visto que meu filho olha, eu não faço a mínima... E todo mundo tá sujeito a isso que esse menino, né, fez, poderia ser aqui na minha casa. Eu acho que foi uma identificação. Porque realmente, eu acho que não tem como a gente controlar tudo que eles acessam. E será que a gente deve controlar tudo que eles acessam? Porque até onde vai o limite da privacidade do outro? Eu acho que educação é sobre confiar no meu filho a ponto de saber que, mesmo se ele presenciar uma coisa errada, ele vai ter discernimento e ele não vai pelo caminho errado. É para isso que a gente tenta educar. Pode acontecer nas melhores famílias. Aquele menino, por exemplo, pode ser um psicopata. Pode. E talvez se fosse a melhor família do mundo, com super presença, não ia adiantar. Sabe, eu acho que não é também sobre a gente se culpar excessivamente, mas é sobre a gente ser presente e ter a consciência limpa de que mesmo que essa criança faça alguma coisa errada, eu fiz o meu melhor. O que tava o meu E talvez os pais ali percebam que não estão fazendo o seu melhor. Sabe, que eles poderiam dar um pouco mais. Então, eu acho que isso pegou muito. Entendi. E o bullying na escola eu acabei não respondendo tudo, então, é pra você continuar, pode falar. Então, o bullying na escola, a família tem esse papel que a gente discutiu bastante aqui, e a escola tem ali o de prevenção, assim. Então, eu faço muita palestra em escolas, até com crianças, para você ter uma ideia, que estão cumprindo medida socioeducativa, sabe? Eu já falei. A criança tá lá fazendo trabalho comunitário. Você acha que a criança, ela quando ela tá, ela tem consciência? Você acha que bate de verdade ou ela cumpre um protocolo? Eu vou cumprir isso, tá tudo bem, mas eu concordo com o que eu fiz. Médio, depende muito da família, porque tem família que a criança tá fazendo errado e tá passando a mão. E tá indo contra a escola. Nossa, isso vai desde a educação infantil, tá? Isso. Não com bullying, mas já aconteceu outros casos de eu conversar com a família que a criança tem algum tipo de transtorno e ao invés de levar para uma clínica para fazer uma terapia, muda de escola. Ai, gente, que lamentável. Coitada dessa criança. A criança vai ficar mudando de escola. E ela vai. E tem crianças que ficam peregrinando em várias escolas. Ao invés da família aceitar que existe um transtorno ali e procurar a terapia na idade de ouro, aí volto a dizer o porquê que a escola cedo é tão importante. Porque até os 3 anos, você tem ali uma fase com a neuroplasticidade, onde você consegue reverter. Não vai deixar, por exemplo, de ser autista, Sim, tá? Mas... consegue minimizar. Pode. Eu já vi passar, assim, de nível 2 para nível 1, com terapias adequadas. Você consegue ter um prognóstico. Essa criança, ela pode virar um adulto muito mais funcional se for tratado cedo. E muitas vezes o pediatra não tá vendo, tá fingindo que não tá vendo. A família... delegando. A família tem aquela fase de negação, que é característica, tá?
E é compreensível até um certo ponto, mas a partir do momento que vem uma diretora de escola te falar, olha, corre atrás, e você não corre, aí você está jogando muitos momentos preciosos da vida do teu filho no lixo. E uma diretora de escola vendo isso deve ficar devastada. Já melhorei. Porque sofria? Assim, sofria muito levava mais. para casa, para cama? Nossa. Meu Deus. Hoje em dia, eu preciso entender que o meu papel é alertar. Se essa família não vai fazer nada pelo filho dela, aí acabou a minha responsabilidade. Porque senão eu vou ficar louca. Vai. Eu vou ficar sofrendo por um problema, não é que não é meu, mas assim, se a mãe não quer fazer pelo filho dela, sabe, eu já falei, eu já sinalizei, eu já alertei, eu já entreguei por escrito, quer mais o quê? Não tem. Né? Eu levar essa criança pelo braço para a clínica, eu não posso, infelizmente eu não posso. Dentro do ambiente escolar, eu vou fazer o meu máximo, e aí cai numa situação que a escola tem feito muito mais do que é para ser o trabalho dela nesses casos, tá? Porque, voltando ao assunto, os pais estão delegando. Sim, nesse caso de Estão crianças delegando atípicas... até a paternidade e a maternidade para a escola? Depende, tem famílias muito legais, sabe? Mas assim, Falta nesses de casos... tempo. Não justifica. Nesses casos, por exemplo, de crianças atípicas que deveriam fazer terapia, aí a escola acaba sendo um local quase que de terapia. Não tá certo, o professor não é terapeuta, o professor é professor. Aí você sobrecarrega o professor e aí a gente cai num outro problema que tá bem comum também, uma fala bem frequente hoje em dia, que é a falta, né, o apagão de professores. As pessoas não estão querendo mais essa profissão por conta de tudo isso. Por conta da família delegar demais, por conta, às vezes a escola, quando a família vem reclamar, a escola não fica do lado do professor, porque não quer perder a matrícula. Né? É muito complexo. Então, a gente precisa rever muita coisa nessa relação família, escola, professor, para que os professores tenham paz para dar aula e trabalhar. Qual seria o ideal, de repente? Fazer uma lei, normatizar tudo isso? Porque esse momento que a gente está vivendo tá um limbo, né? Da nossa fase, da nossa geração, aí uma geração que está ficando permissiva, a questão dos transtornos também estão sendo mais falados. Eu vi no Threads, caiu para mim, um professor reclamando e falando sobre a dificuldade que está sendo ser professor hoje. E embaixo, eu, curiosa, fui ler vários comentários de outros professores. E eu fiquei com dó, é ruim esse sentimento falar isso, mas eu fiquei chateada em entender que os professores não estão tendo autonomia. Sim, não tem autonomia, não tem mais aquele respeito que a sociedade tinha pelo professor, né? Antigamente era admirável ser professor, hoje nem todo mundo pensa dessa maneira. É muito triste isso, porque a base... série, eu acho que todo mundo já viu, se não assistiu, corta. Você vê que os professores, diretores, todo nem a polícia que estava lá dentro controlou os meninos. Eu postei esse corte. Eu postei um corte na minha rede social que foi o que mais me impactou da série toda, tá? Não foi a parte do menino, a atuação do menino é brilhante, mas o que eu cortei primeiro e postei primeiro, logo que estourou, que viralizou a série, foi uma fala dos 2 policiais, falando assim, toda a escola fede. Esse lugar aqui é um lixo. Eu peguei, filmei a minha televisão. Depois a Netflix pode me processar. Não, mas me chamou a atenção também. Eu acho que é muito importante a gente pensar no lugar da escola, em como a escola é vista. Olha essa desvalorização da instituição escola. E eles, dentro da escola, os alunos sequer... Os alunos não estavam respeitando os professores, não estavam respeitando as autoridades, os diretores, e nem os policiais que estavam lá dentro. Os alunos não estavam nem aí. É uma falta de limite total dessas crianças, é o que a gente fala. Isso é a família que tem que educar nesse sentido. E a família, né, Fernanda? Imagina. Exato. Então, ali é uma falta de valores familiares e uma escola que precisa ser totalmente revista pela saúde mental também do professor. Fernanda, voltando, então, assim, essa primeira infância, vamos dizer, é a base para a gente poder conseguir, e esse trabalho em conjunto com pais e escola, os pais começarem a olhar mais para os professores.
Sim, serem mais participativos na vida escolar do aluno, né? Mandou lição de casa, fazer junto, não é fazer pela criança, né? Porque a gente na educação infantil recebe cada coisa, aí a criança chega contando, foi minha mãe que fez. Menino, não era assim, mas foi minha mãe que fez, briga com ela. Ai, meu Jesus. Não, então assim, a pessoa ela confunde o fazer com a criança do que fazer pela criança. E essa retirada de autonomia das crianças, isso também causa muitos problemas no futuro. Eu quero que você fale sobre a autonomia das crianças. Autonomia e autoestima, caminham ali lado a lado. Eu viajei no começo do ano e eu tava numa casa com muita criança. E eu reparei que essa minha amiga, eu vou mandar esse corte pra ela. Os filhos dela, eles moram nos Estados Unidos, ela é brasileira. Os filhos acabaram de comer muito pequenininhos. Ela abriu a máquina, os filhos foram lá e colocaram a louça. Ela falou, aqui nos Estados Unidos é assim. É porque lá não tem empregada, Não tem empregada. Aí, mas eles fizeram isso com naturalidade. Aí ela comentou comigo, ela falou, amiga, eu quero que eles tenham autonomia pra fazer tudo que a idade deles permite. Então, minha filha consegue, com sua idade, vir pegar o prato e colocar o prato aqui. Ela consegue fazer. Por que ela não vai fazer isso? Fala, Fernanda. Fala sobre uma pedagoga muito famosa, que é a Maria Montessori. Mãe tenta, né? Sim. Fazer pelo filho. Uma das coisas que o brasileiro, eu percebo que ele erra muito é isso. E eu amo o método montessoriano. Eu falo muito em reunião escolar isso. Não tira a colher da mão do teu filho, porque você está dizendo para ele que ele é incapaz. Que ele não é capaz de se alimentar sozinho, por falta de paciência. Então, assim, os pais, eles deixam a criança ter uma tela, mas não deixam a criança segurar a colher. Que isso? O que é mais importante para tua vida como habilidade? Não faz sentido. Quando você tem 2 anos de idade? Não é se alimentar? Não é se limpar depois que vai ao banheiro? Não é calçar os seus sapatos? Aí entra a escola de novo, né? Na escola é bonitinho, eles com 1 aninho, já comendo sozinhos, já calçando o sapatinho, já identificando de quem é cada garrafinha de água e pegando sozinhos. E aí, o porquê que a autonomia e a autoestima caminham juntas na infância? A criança se sente capaz. Quando eu trabalho, quando eu crio uma pessoa que tem boa autoestima, né? Quando ela cresce, até para enfrentar o bullying, a gente fala adolescência, cara, isso aí é uma sementinha que eu plantei lá na infância. Vai dar ruim na adolescência se a base não foi legal. Voltamos a falar aqui da importância da base. Então, quando eu crio uma pessoa que tem uma autoestima bacana, ela vai ter até mais força para enfrentar o bullying, porque algumas formas da gente erradicar o bullying é também fortalecendo as pessoas, para que elas não aceitem desaforo. E não é bater de volta, é denunciar, é falar com quem é de direito, é falar com a professora, porque muitas vezes essa pessoa ela não tem nem força para contra-atacar, vamos dizer assim, da forma correta. E as pessoas que assistem também são atores fundamentais ali no bullying, né? O bullying ele tem vários atores, o que faz, o que sofre, muitas vezes o que sofre bullying, assim quando ele pode, ele passa a fazer, porque é muito um jogo de poder, né? De oprimir o outro para se sentir melhor. Às vezes aquela pessoa ela também está com a autoestima bem baixa e ela precisa fazer o bullying para se autoafirmar. Então se a gente trabalhar a autoestima de todo mundo, tudo melhora. Gente bem resolvida não enche o saco Não enche o saco. Eu falo isso. Quero todo mundo feliz. Gente feliz. Não enche o saco. Pra gente quase acabar, o tempo voa. Eu fico arrasada. Eu quero que você fale muito rapidamente sobre os 2 aninhos de idade. Aquele terrible 2. Tem criança que é com 1, tem criança que é com 2, com 3. É que acontece, com 2 anos... Tem a rebeldia. Tem. A criança ali, ela tá deixando de ser bebê. É a adolescência do bebê. É pra se autoafirmar, né? Ela precisa mostrar pros pais que ela é gente, né? Que ela tem vontade própria. É uma fase. E se as pessoas todas entendessem as fases da infância, seria tão mais fácil ser pai e mãe. Se você estudasse, que as pessoas estudam tanto pra tanta coisa, e pra missão mais importante da vida delas, que é educar um filho, elas estudam muito pouco. A minha frase de vida é o seguinte: criar gente não é fácil. Não é fácil. Mas se estudar...
Então a gente deveria entender um pouco melhor o nosso filhote, né? O filhote da nossa própria espécie. A gente entende bem pouco de neurociência, de desenvolvimento. E aí, com 2 aninhos, ela é egocêntrica, tudo é meu, por isso que ela puxa o brinquedo. E fala não, pegando, né? Você quer água? Tudo. Não, mas já vai pegando. Ainda o córtex pré-frontal, né? Que é o que controla as nossas emoções, que é o que dá o controle inibitório ali dos nossos impulsos, ainda está em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Entro com a escola novamente. É um lugar maravilhoso. Como é que eu aprendo a resolver um conflito? Passando por ele. Sem conflito, eu não vou conseguir ter o mecanismo para solucionar um conflito. Quando eu estou em casa só na tela, eu não tenho conflito. Eu não tenho o outro. Criança precisa de convivência com pares. Pares são pessoas da mesma faixa etária. Aí tem mãe que tá em casa que eu falo, mas com quem ele brincava? Porque às vezes o pediatra viu que deu ruim, ele manda pra escola, né? Aí a escola serve. Porque o pediatra é um grande vilão muitas vezes, tá, gente? Não pode ir pra escola porque pega a doença. Aí viu que deu um atraso ali de desenvolvimento, aí a escola é maravilhosa. Ai, meu Deus. Peraí, mas a escola é boa ou é ruim? Agora que a criança tá com atraso, você quer mandar? Por que deixou o atraso acontecer? Porque às vezes é falta de estímulo mesmo, tá? Às vezes é um transtorno, mas às vezes a criança tá com atraso porque ela não está sendo estimulada. Recebo vários assim. Então, mamãe, papai, não deixa atrasar, não, manda antes. Aí, chega na escola, eu vou fazer uma anamnese, vou fazer algumas perguntas para saber o porquê daquele atraso. E muitas vezes é isso. É excesso de tela, é falta de convivência com outra criança. Então, é super importante que as crianças convivam com outras para que elas desenvolvam esses mecanismos de autorregulação. Então, essa questão, a autorregulação. Pronto, você já contou tudo. Imagina, você consegue minimizar. Você está começando ali a controlar os seus impulsos. Sabe aquela criança com 2 aninhos que ela tem aquele nervosinho? E grita, se joga no chão. Se você dá um tablet nessa hora... Você está reforçando. Não, e dopamina, né? Ela vai calar. Eu falo que o tablet hoje em dia é chupeta digital. É verdade. Né? Você dava a chupeta para ela parar de chorar, hoje em dia a mãe dá o tablet. Aí, aquele pico de energia, né? Aquela tela, aquela coisa brilhante, aquele hiperestímulo, ela nem consegue aprender a solucionar problemas assim. Porque toda vez que ela tem que se acalmar sozinha, parar de chorar, respirar fundo... Nossa, Fernanda, eu vejo uma criança crescendo extremamente ansiosa, assim. Super, super. Porque ela não consegue se autorregular. Porque toda vez que ela começa a ter essa oportunidade, entra uma tela. Porque o adulto não tem paciência de ouvir o choro, de aprender a se acalmar. Aí na escola eu vejo as professoras com várias técnicas, né? Cheira florzinha, assopra a velhinha. Até eu aprendi. Gente, é uma técnica de autorregulação, contar até 10, que a gente usa até na fase adulta. Gente, não tem dia que você... Precisa. Tudo dá errado. Soprar a velhinha, cheirar a florzinha. Gritar. Tem hora que, cara, tá tudo dando errado. Aí você vai passar pela porta, a tua roupa prende. Aí você fala, não, peraí, deixa eu resetar esse dia. Porque esse dia não tá legal. Porque aí tua mente vai começando a entrar numa coisa negativa, né? Verdade. E aí tudo vai continuar dando errado. E isso a gente aprendeu ou não lá na infância. Tem gente que é muito impulsiva, que briga no trânsito. Tá. Por quê? Provavelmente teve uma infância com pais ali que brigavam entre si, ou essa criança brigava muito na rua e aprendeu a resolver a briga. É verdade. Não aprendeu de outra forma. Fernanda do céu, eu ficaria mais umas 2 horas aqui, porque eu queria destrinchar cada tema, queria destrinchar a birra, vamos ver, a gente precisa marcar um outro, porque é muito assunto. É muito assunto e é muito lindo. E é muito importante, né? Se todas as famílias tivessem acesso a essa informação, o mundo, como a gente falou no início, seria talvez bem melhor. Por isso que você está aí palestrando, ajudando todos nós, e eu queria que você deixasse aquela mensagem final, aquele recado direto para os pais, mães, educadores. Valorizem a educação. Tanto essa educação que a gente está falando que vem de casa, quanto a escola, vamos ser parceiro da escola, vamos batalhar por uma educação melhor no nosso país, porque é só assim. É bem clichê isso, mas é uma verdade. Se a gente quiser melhorar um pouco o Brasil, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E eu venho fazendo a minha. Primeiro, eu larguei tudo, um mercado publicitário que eu ganhava bem mais dinheiro para trabalhar com educação. Abri a minha escola e depois da pandemia, além de ter a escola, eu ainda acumulo a função
de falar sobre educação para outras pessoas, né? Uma mãe uma vez falou assim para mim, nossa, você é muito corajosa, que você deu a cara para bater. Porque você estar na internet, você está sujeito ao hate, você está sujeito a muita coisa, você está se expondo ali. E eu talvez não precisasse. Assim como eu não precisava abrir a escola, eu talvez não precisasse hoje falar de educação para tantas pessoas. Eu podia ficar ali só com a escola, né? Mas eu gosto de arrumar um problema. A minha vida tá muito fácil. Deixa eu arrumar um problema aqui. Onde é que eu posso arrumar um problema? E aí, na pandemia, me deu esse start de ir para as redes, sabe? Eu perdi meu pai morreu, né, de forma súbita. Eu falei, não, deixa eu me realizar mais ainda, porque a vida é muito curta. Acho que a gente tem que cumprir o nosso propósito aqui nesse planeta Terra. Eu concordo. Então, fui falar de educação para mais pessoas, para ver se eu abro os horizontes de alguém. Se a gente conseguir impactar 1, 2, 3, 4 pessoas e levar uma mensagem positiva, já valeu a nossa existência. Sensacional, Fernanda do céu, pessoal. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio, que foi maravilhoso. E eu gostaria de agradecer assim, imensamente a nossa convidada. Muito obrigada também. Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A sua presença, a sua paixão pelas crianças, seu olhar profundo e, ao mesmo tempo, tão prático sobre a infância, são um presente enorme pra gente. Cada palavra sua traz uma luz e um chamado à responsabilidade para todos nós que convivemos com as crianças, direta ou indiretamente. Você nos lembra que educar é um ato de amor e coragem e que proteger a infância é, de fato, salvar o futuro do planeta. Que mais pessoas possam ouvir sua voz, aprender com você e se comprometer com esse cuidado tão essencial. E de coração, obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua sensibilidade, a sua missão com a gente. Salvem as crianças e vocês estarão salvando o planeta, já diria a Fernanda. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio, deixe suas dúvidas ou sugestões nos comentários. A Fernanda também vai estar disponível para poder ajudar, responder o Instagram dela. Gente, tá perfeito, tá lindo. Deem um pulinho lá, eu vou deixar aqui. E não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima, com mais doses de café sem pressa para você. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço, amei participar. Como você falou, passa super rápido. Mas acho que a gente deu todos os recados importantes que a gente precisava hoje aqui. E quem sabe, para uma próxima conversa, a gente dá mais recado ainda. Com certeza. Obrigada.